Você já reparou que algumas pessoas compram novos produtos ou adotam novos comportamentos primeiro que outras? Em 1962, Everett Rogers, um professor de psicologia, desenvolveu uma teoria chamada difusão de inovações para explicar esse fenômeno. Rogers descobriu que os indivíduos dentro de qualquer sociedade podem ser classificados como pertencentes a um dos 5 diferentes perfis de grupos, conforme o tempo que demoram para aderir a uma inovação. A teoria de Rogers nos diz que, se você pretende promover a adoção de um novo comportamento em larga escala, você precisa abordar os diferentes perfis de grupos utilizando canais e mensagens de comunicação distintos. Vamos falar de cada um dos grupos para entender melhor. Os inovadores constituem um grupo pequeno, mas importante, porque são sempre os primeiros a conhecer e aderir a uma inovação. Estão dispostos a assumir riscos, são aventureiros e gostam de estar na vanguarda. Os inovadores são os responsáveis por apresentar as inovações para uma parcela maior da população, uma vez que eles compartilham suas experiências com amigos e grupos de relacionamento. Os adotantes iniciais são também um grupo reduzido, formado por pessoas com visão de futuro que são, em sua maioria, líderes de opinião muito respeitados. O fato de aprovar a inovação tem um papel fundamental no processo de transpor o abismo, termo usado para denominar o ponto em que a adoção de uma inovação consegue preencher a lacuna que separa os formadores de opinião da grande maioria das pessoas. Em uma população, cerca de 2/3 das pessoas pertencem aos grupos chamados de maioria inicial ou maioria tardia. A maioria inicial leva tempo para tomar decisões. Primeiro, eles irão observar as experiências dos outros e só irão adotar o produto depois de verificarem que ele traz vantagens claras e que ele se transformou no novo status quo. A maioria tardia são mais resistentes à mudança, mas são muito sensíveis à pressão de seus pais. Eles preferem que as inovações sejam muito bem testadas e amplamente utilizadas antes de se arriscarem a experimentá-las. E, finalmente, o último segmento a adotar um novo produto ou inovação é chamado de retardatários. Os retardatários são muito relutantes em mudar e também podem ser difíceis de ser alcançados por campanhas de marketing, por terem uma exposição muito pequena aos meios de comunicação. Antes de adotá-la, eles tendem a esperar até o momento em que a inovação tenha se tornado comum e, em alguns casos, sequer chegam a aderir. Pense em algumas das inovações ocorridas em âmbito global nos últimos anos. Mídias sociais, por exemplo, difundem-se rapidamente e muitas pessoas aderiram em pouco tempo. Outras inovações, como o uso de energia solar, são disseminadas muito mais lentamente e pode demorar décadas até que haja uma adoção mais ampla. Assim, da próxima vez em que você estiver promovendo um novo produto ou comportamento, tenha em mente a teoria da difusão de inovações e adapte os seus canais de comunicação e suas mensagens. Isto irá ampliar as suas possibilidades de incentivar uma adesão em larga escala.